Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo sobre a sua vida. Peço para que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós leremos hoje do verso 25 ao verso 35. Lucas capítulo 2, do verso 25 ao verso 35. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também, uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui a palavra do Senhor, façamos uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre quem Tu és. Que a Tua palavra continue a impactar as nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, sair daqui dispostos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Seja o Senhor glorificado e engrandecido durante toda a nossa vida. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós, como igreja, oramos a Ti. Amém, Senhor. Queridos, ao ler essa passagem da Escritura, você é desafiado a algo essencial na caminhada cristã: reconhecer a salvação em Cristo. Portanto, o tema da mensagem desta noite é: reconheça a salvação em Cristo. Para nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, eu gostaria de levá-lo a um dos momentos mais marcantes de todo o ministério de Jesus. Certa vez, em Cesareia, o Senhor perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos então responderam de forma variada. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias e algum dos profetas. Mas então Jesus faz uma pergunta que atravessaria os séculos. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Naquele instante, o silêncio foi quebrado por Pedro, que mediante o Espírito Santo declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde então, essa pergunta continua ecoando sobre toda a história. Ao longo dos séculos, ela reverberou em concílios, púlpitos e nações. Em Nicéia, no ano 325, líderes da igreja se reuniram para reafirmar que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Em 451, em Calcedônia, muitos outros líderes se reuniram e afirmaram mais uma vez: Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Cada concílio, cada debate, cada credo foi uma resposta à mesma pergunta feita por Jesus. E essa pergunta não parou no passado, meus irmãos. Ela continua ecoando hoje. Para alguns, Jesus é apenas um sábio. Para outros, um guru espiritual, um revolucionário, ou um homem que atingiu um nível máximo de consciência. O mundo moderno encheu essa resposta de adjetivos, mas esvaziou-a da verdade. Mas, meu querido, a pergunta continua para você. Ao olhar para Cristo, o que você vê? Lucas narra a nós o que um idoso viu ao segurar um bebê de um pouco mais de um mês em seus braços. Para ele, aquele não era um simples bebê, mas era o próprio Cristo do Senhor. Assim, Simeão canta, exulta e se alegra, mas traz uma advertência
que mais uma vez faz sentido para nós hoje. Esse é o personagem central, mas dele serão dadas várias respostas. A cena do templo, meus irmãos, é mais do que um encontro de um ancião com uma criança. É o mesmo confronto da pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Entenda, diante de Cristo, nenhum coração permanece neutro, nem mesmo você, igreja. Cada olhar sobre ele revela o que há no seu coração. Mas antes de olharmos para essa cena, deixe-me conversar um pouquinho com vocês sobre esse contexto. Nós estamos aqui em uma cena 40 dias depois do nascimento de Cristo Jesus. O Senhor havia nascido em Belém, agora o casal, José e Maria, estão levando Jesus a Jerusalém, para ali fazer o que a lei ordenava a eles. Eles estão ali, então, para cumprir justamente essa lei. E se você olhar para o verso 22 ao verso 24, pelo menos 3 vezes Lucas retrata para nós, conforme o que está escrito na lei do Senhor. 3 vezes ele está falando sobre isso. É porque justamente Jesus ele chega em uma família obediente ao Senhor. E pelo menos 3 cerimônias está realizada aqui. A primeira, a purificação da mulher depois do parto. Em Israel, quando nós olhamos para Levítico capítulo 12, percebemos que quando a mulher dava à luz, ela ficava durante 7 dias impuras. No 8º dia, a criança era circuncidada. Depois a mulher ficava mais 33 dias isolada, sem poder tocar em ninguém. Até que, passados 40 dias, ela ia ao templo oferecer um sacrifício. E o sacrifício corresponderia a um cordeiro e 2 pombos e 2 rolas. Mas a palavra do Senhor, no versículo 8 do mesmo texto de Levítico 12, ela é benéfica para os que não têm condições. Caso os pais não tivessem condições de entregar um cordeiro, eles poderiam apenas entregar os 2 pombos e as 2 rolas. E não foi exatamente isso que o Senhor entregou? Olha e pense na grandeza dessa cena. O Deus Criador e detentor de todas as coisas se une aos pobres em sua oferta. Mas ele também estava lá para ser apresentado ao Senhor. Êxodo capítulo 13 diz para nós que todo primogênito, fosse de homem, fosse de animal, deveria ser apresentado ao templo para o Senhor, relembrando do dia que em Israel, que na terra do Egito, todos os primogênitos foram livrados do anjo do Senhor da morte. Mas olha que interessante, porque em Números capítulo 18 diz para nós que os pais, para resgatarem, deveriam entregar 5 ciclos de prata. Só que nós olhamos para o versículo 22 a 24 e nós não enxergamos nenhum pagamento. E aqui está a terceira cerimônia apresentada. Jesus não é apenas apresentado, mas ele é entregue. Muitos comentaristas, como Marshall, eles sugerem que há um terceiro elemento aqui. José e Maria não estão apenas resgatando Jesus, eles estão entregando essencialmente, completamente a Deus. É a mesma coisa que Ana faz com Samuel. Ela entrega para que ele servisse exclusivamente ao Senhor. Jesus, meu irmão, está sendo consagrado. Ele não será resgatado, pelo contrário, ele será entregue para cumprir a lei do Senhor. E agora, nesse exato momento, os pais de Jesus estão no templo, no pátio do templo de Jerusalém. E Simeão chega até lá. E Simeão, ele reconhece a salvação em Cristo. Mas você me pergunta, como que eu posso fazer isso? Ao olharmos para o texto, pelo menos 3 verdades nos é dita. E a primeira delas é que você deve reconhecer a salvação em Cristo, vivendo de forma íntegra. Reconheça a salvação em Cristo, vivendo de forma íntegra. Lucas, ele introduz Simeão com uma simplicidade tremenda. Simeão não era um sacerdote, Simeão não era escriba, Simeão não era escrito como ninguém. Era o que nós hoje consideramos como aquele crente comum, um leigo. É este o homem que encontra o Senhor e vê nele o consolo de Israel. E isso é intencional. Durante todo o evangelho de Lucas, ele está nos mostrando que o Senhor não precisa de nenhuma religião, nenhuma estrutura religiosa humana para revelar o seu Cristo. Pelo contrário,
Os humildes enxergam o que os poderosos e os orgulhosos ignoram. Simeão, então, é descrito com duas palavras: justo e piedoso. Justo se refere no seu trato para com o outro. Simeão era um homem íntegro, que vivia em harmonia com os mandamentos de Deus em relação aos outros. Mas também ele era piedoso. E aqui piedade não tem a ver com o trato com o outro, mas o termo, na língua original, ela tem uma ideia mais de ser alguém devoto, temente a Deus. Simeão era alguém que tratava o outro de maneira justa e ao mesmo tempo alguém que era devoto ao Senhor. Simeão cumpria a palavra de Deus. Mas o que dava sentido a essa vida de Simeão? E aí Lucas nos apresenta isso no verso 25. Lucas nos informa que ele esperava a consolação de Israel. E a ideia de esperar não é algo pontual, mas é algo contínuo. Durante toda a vida de Simeão, ele esperava de forma perseverante, de forma ativa o cumprimento da promessa. Podemos pensar na espera de dois momentos. Pensa comigo. Imagine que você entra no metrô, e quando você entra, você se senta e fica ali distraído. E você só se levanta quando aparece a vozinha falando para você: próxima estação, next station. E aí te apresenta a sua estação. Aí nesse momento você vai e se coloca de pé e fala: chegou a minha hora de ir. Você esperou. Mas você esperou de forma distraída. Você esperou sem envolvimento algum com o trajeto. Mas pensa nessa segunda cena. Você entra no metrô e você já se coloca de frente à porta, entendendo que a qualquer momento a sua estação pode chegar. E naquele momento você estará pronto para ir. Você percebe a diferença das duas esperas? Simeão fazia exatamente a segunda delas. Simeão vivia cada dia como que em qualquer momento poderia escutar o anúncio da chegada da promessa. Essa esperança estava lá registrada em Isaías 40, quando o profeta registra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já é findo o tempo de sua luta. Mas você já parou para pensar o que é consolação? Consolação aqui, ele tem um sentido muito mais amplo, porque nós corremos o risco de, quando nós consideramos o contexto de Israel, pensarmos que Simeão esperava a libertação política do povo, a libertação social do povo. Israel estava sob o domínio do poderoso e ruim rei Herodes. Mas quando nós olhamos para a palavra consolação, nós entendemos que essa palavra diz muito mais sobre isso. Ela fala sobre exortação, encorajamento, conforto. Ela fala sobre algo espiritual. Você quer ver que coisa interessante? Quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo vir à igreja, ele usa qual termo? Consolador, Paracletos, a mesma palavra que é usada aqui. Simeão esperava alguém que o reconciliasse com Deus, mas também alguém que reconciliasse ele com seu irmão. Simeão, ele não esperava algo passageiro, mas ele esperava algo eterno. Como, meu irmão, que Simeão conseguia fazer isso? O final do verso 25 diz para nós: o Espírito Santo estava sobre ele. Não era uma visita comum, não era algo pontual. Deixa eu te visitar e agora eu saio de você. Não, era algo permanente. O Espírito Santo vivia em Simeão. Lembre-se, meu irmão, que assim como Simeão, assim como Ana, que é descrita depois de Simeão, você também faz parte do remanescente fiel do Senhor. Você também é chamado para permanecer fiel em meio à decadência do nosso tempo. Você é chamado a viver a fé no ordinário da sua vida. Que a nossa piedade não se resuma às paredes dessa igreja, mas que ela alcance o nosso próximo, alcance o nosso trabalho, alcance a cultura, alcance todos que estiverem à nossa volta. Não se esqueça que o mesmo Deus que te deu a oportunidade de estudar a palavra é o mesmo Deus que te chama a viver em conformidade com ela. Mas é interessante porque a vida de Simeão ele não acaba aqui. De fato, Simeão vivia em conformidade com a palavra. Mas Simeão também vivia confiante na promessa de Deus.
O versículo 26 diz para nós que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão aqui, o texto é enfático, que foi dito pelo próprio Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver a morte, antes de ver o Cristo do Senhor. E a ideia aqui não era que o Espírito Santo falou uma vez e nunca mais falou. O Espírito Santo fala, mas ele continua fazendo com que Simeão fique firme na promessa. Ele fala uma vez, mas ele faz com que Simeão permaneça. E qual que era o conteúdo dessa promessa? Simeão veria o Cristo do Senhor. Essa expressão Cristo significa ungido. E era uma expressão usada no Antigo Testamento para falar sobre os reis e sacerdotes que eram ungidos pelo Senhor para governar a nação. Mas quando Lucas usa esse termo, ele está falando que Simeão não esperava qualquer ungido. Ele não esperava um outro, mas ele esperava o Cristo do Senhor. Quando João Calvino ele prega sobre isso, ele mostra que Lucas nos diz que o que existia outrora era meramente simbólico, mas que a plena realização jazia em um outro lugar, jazia no próprio Cristo Jesus. Simeão não esperava mais ungido, ele esperava o ungido, o Messias definitivo, em quem todas as figuras encontrariam seu cumprimento. E é interessante que no versículo 36, Lucas vai introduzir para nós Ana. E Ana era uma profetisa, viúva, e que perseverava todos os dias no templo, com oração e jejum. Ana representa para nós uma fé madura, que mesmo em meio às circunstâncias difíceis da nossa vida, permanece firme na promessa. Deixe-me contar uma história pessoal. Eu lembro de um dia que eu fui à casa da minha avó. Eu não lembro o que eu havia ido fazer lá, mas eu lembro que naquele dia ela me recebeu de forma muito alegre. E quando ela me recebeu, ela disse: meu neto, olha o que eu achei. Aí ela correu no quarto dela e pegou uma Bíblia. Uma Bíblia que ela tinha mais de 30 anos. E ela me mostrou essa Bíblia e ela abriu no Salmo 102. E aí ao lado, ela tem um costume de anotar as orações dela. Ao lado do Salmo 102, ela escreveu: firma os meus filhos. E colocou a data, 17/10/2009. Aí com os olhos cheios de lágrimas, ela olhou para mim e falou assim: tá vendo, meu neto, como o Senhor responde às nossas orações? Porque o filho dela era o próprio meu pai. E meu pai naquele momento estava afastado. Só que em 2016, antes dessa cena, ele havia se convertido. E eu tive o privilégio de professar minha fé junto com ele. Histórias como a de Ana, de Simeão e a da minha avó nos inspiram a viver em confiança na palavra de Deus. O Deus que falou a Simeão, que consolou a Ana e que respondeu à oração de uma mãe piedosa, é o mesmo Deus que hoje cumpre as promessas dele. Você, meu irmão, também é chamado a viver a vida de cá, ansiando pela completude da promessa da vida de lá. O Senhor prometeu que em breve voltaria para nos buscar. Essas pessoas aguardavam a primeira vinda do Messias. Nós não. Nós aguardamos a sua segunda volta. Triunfante, com esperança nós fazemos isso. Lucas está te mostrando, meu irmão, que você deve viver de forma íntegra, justa, piedosa, com os olhos na certeza do porvir. O apóstolo Paulo nos diz isso, ele diz que prossegue em direção ao alvo, para a plena vocação, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maneira como você vive o hoje reflete a maneira como você espera pelo amanhã. O próprio Cristo Jesus deu a vida para você, para que você pudesse então viver uma vida livre das amarras do pecado, livres desse século. Você então, meu irmão, pode fazer isso. Você pode obedecê-lo e viver para a glória dele. Viva ansiando essa promessa de que em breve ele voltará. Viva de forma ativa nessa promessa. Seja íntegro, seja justo, porque você sabe que a sua recompensa está certa em Cristo Jesus.
Assim, meu irmão, o texto nos fala que para reconhecer a salvação em Cristo, você deve viver de forma íntegra. Mas ao seguirmos o texto, uma segunda verdade é nos apresentada. Reconheça a salvação em Cristo, louvando a Deus por sua graça. Está nos versículos 27 até o versículo 32. 33. Observa que a fé genuína, ela não termina na espera, mas ela transborda em louvor. O homem que esperava em silêncio, agora adora em voz alta. Lucas narra para nós, no verso 27, que movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Ele não vai ao templo por acaso, mas é o próprio Espírito Santo que o conduz até lá. E olha que coisa interessante. Aqui é o próprio Deus Trino que está agindo para que a salvação chegasse a Simeão. O Pai envia o Filho se entrega e vem ao mundo, e o Espírito Santo nos leva em direção a Ele. Nada é nosso, nada é mérito nosso, mas é o próprio Deus Trino que nos leva a encontrá-lo. E aqui Lucas, ele recheia esse texto do Espírito Santo. Porque observa, no verso 25, ele fala que o Espírito Santo estava sobre Simeão. No verso 26, é o Espírito Santo quem revela. No verso 27, é o Espírito Santo que o move. O que Lucas está falando para nós, que o nosso encontro com o Senhor não é feito por nós. Você quem vai até Ele, mas Ele vem ao seu encontro e te conduz a Ele. E agora, quando aquele idoso ele vê aquela cena, a Bíblia fala, e Lucas nos relata, que Simeão tomou no braço. Ele colocou bem perto do coração, sabe? Ele colocou aquele menino, e quanto mais perto ele chegava, mais o sentimento da eternidade pairava sobre a mente de Simeão. Ele aperta o bebê contra o peito, ele sente a eternidade em seus braços. Pare e pense a loucura do Evangelho. O próprio Deus que com suas mãos criou todas as coisas, é o Deus que se deixa ser apalpado pela sua criatura. O próprio Deus que criou Simeão permite que ele o tome em seus braços. Esse é o Evangelho. E quando ele toma aquele bebê em seus braços, ele canta uma das canções mais difíceis registradas na Bíblia. No verso 29, então, ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pode deixar na tela esse verso. Observa que primeiro ele chama Jesus de Senhor. Aqui dá a ideia de um soberano, daquele que é superior em todos os aspectos a ele. Ao mesmo tempo, servo traz um aspecto um pouco mais denso. Significa escravo. Simeão está se colocando como escravo do soberano. Mas agora ele é como se fosse um escravo que finalizou a sua vigília. Ele cumpriu a sua missão. A sua missão era esperar a chegada desse Deus. Mas agora, ele está livre. Por quê? Porque a promessa que se concretizou. O partir de Simeão, após ver o Cristo, mostra que ele não nutria um amor pela riqueza, por prazer ou por qualquer desejo carnal. Ele estava satisfeito em Cristo Jesus. A morte não tem domínio sobre Simeão. Ele não tem mais medo dela. Ele fala como alguém que com que o túmulo ele perdeu os seus temores, os seus terrores. E a pergunta fica para você: será que você consegue viver uma vida sem medo da morte? Sim. E a resposta é se a sua vida ela for nutrida por uma fé firme. Uma fé que se firma num Salvador e descansa na promessa de um Deus invisível. Mas deixa eu te perguntar, meu irmão. O que você tem buscado nessa vida que se você não tiver, você não está pronto para morrer? O que o seu coração faz de plano, que se não se concretizar, você fala: não, Senhor, aguarda um pouquinho, não vem agora não. São os seus filhos? É a sua formatura? É um aumento salarial? A promoção no seu serviço? O seu casamento?
O que se você não tiver, não te faz ficar completo? Meu irmão, se você não aprende isso hoje, quando o nosso país começar a nos perseguir como cristãos, a sua fé continuará firme? Ou você falará, não, Senhor, deixa eu te negar agora, porque eu preciso trabalhar para sustentar a minha casa. Não, Senhor, eu acho que eu vou falar que eu não reconheço o Senhor, porque meus filhos precisam ser criados por mim. Ou você falará, pode me matar. Eu já estou completo em meus Deus. Qual seria a sua resposta, meu irmão, nessa cena? Mas observa que o texto não para por aqui. Porque o mesmo Simeão que observa o cumprimento da palavra e fala que os olhos dele já viram a salvação que não é nossa, mas é do próprio Senhor. É o próprio Deus que prepara para nós essa salvação. E prepara de forma intrínseca, plena, diante de todos os povos. A alegria de Simeão não está presa em si mesmo, mas Simeão ele está alegre porque a salvação alcança a multidão. Essa salvação, meus irmãos, diz o verso 32, que seria luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. O próprio Senhor falou isso e Isaías registra no capítulo 42, dizendo, eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para o gentio. O menino que estava nos braços de Simeão é o mesmo que dissiparia as trevas dos corações. Ele é a revelação do Deus verdadeiro. O Cristo que é luz, que revela, também expõe e transforma. É a luz que dá sentido em meio ao caos deste mundo. Mas ele se fala também que seria a glória para o povo de Israel. Entenda isso aqui. A glória para o povo não significa que a salvação é exclusiva de um único povo, mas que o próprio Redentor viria desse povo. Jesus ele veio de uma família israelita. O Senhor concedeu a Israel a oportunidade de gerar o Salvador. E quando José e Maria escutam isso, eles ficam admirados. Quando eles escutam tudo que aquele simples bebê faria, eles se espantam. Mas é um espanto santo, de quem percebe que Deus está fazendo muito mais do que eles podem imaginar. E quando eu olho para essa cena, meus irmãos, eu lembro de algo que aconteceu no ano de 1732. Eu não estava vivo. E acho que nenhum de vocês também estava. Não sei, mas acho que não. Mas a ideia é que lá na Morávia, dois jovens, um chamado Johann Dober e outro chamado David Nietzschmann, eles ouviram falar de uma ilha nas Índias Orientais, onde mais de 3.000 escravos viviam, sem nunca teriam ouvido falar do Senhor. Eles então pedem permissão ao proprietário dessa ilha para que eles fossem e pregassem o Evangelho. O Senhor falou que não, vocês só podem ir para a ilha se vocês forem como escravos. O que esses dois jovens de 17 e 18 anos fizeram? Exatamente. Eles foram como escravos. E o relato histórico conta que eles estavam indo no barco e suas famílias estavam no cais, observando eles partindo. E eles então olham para os seus familiares e eles dizem que o cordeiro que foi morto receba o sacrifício da minha recompensa. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa, do meu sacrifício. Nunca mais nós escutamos falar sobre esses dois jovens. Provavelmente a vida deles todas foram como escravo. Mas eles contemplavam a mesma coisa que Simeão contemplou. Ele sabia que a salvação que chegou a eles não poderia ficar em nós. Ela deveria alcançar a toda criatura. Meu irmão, quantas pessoas você já pregou o Evangelho esse ano? Para quantas pessoas você já anunciou a verdade da salvação, queridos? Você se alegra porque foi salvo, mas você se alegra porque outros também podem ser salvos pela mesma graça que chegou na sua vida.
Simeão, meus irmãos, não é um crente 3S. Já ouviu falar de 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Ele não está assim. Simeão é alguém que está salvo, mas que anuncia a salvação desse. Ana, no versículo 38, faz a mesma coisa. Quando ela contempla aquele bebê, ela começa a falar para todo mundo que aguardava e esperava a redenção de Jerusalém. Uma fé, uma graça que chegou até nós, ela não pode ficar em nós, ela precisa transparecer. E é isso que Simeão faz. Assim, meu irmão, como nós vimos, para reconhecer a salvação em Cristo Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos viver de forma íntegra. Em segundo lugar, louvar a Deus por sua graça. Em terceiro e por último lugar, nós reconhecemos a salvação em Cristo, vendo nele o sinal revelador de corações. Agora o clima começa a pesar. A alegria dos versos 32 e 33 se transforma em dor. Simeão olha aos pais do menino. Ele os abençoa e depois ele se dirige especificamente a Maria. Talvez porque seria Maria que passaria por todo o sacrifício de Jesus. José só nos é registrado pela sua infância. Nós não vemos mais registro de José. Provavelmente ele morreu antes de todo o ministério de Jesus acontecer. E ele olha para Maria então e diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Esta é a primeira nota sombria do Evangelho de Lucas. Aquele bebê tão pequeno já carrega o destino no mundo. Ele seria o responsável para a ruína e o levantamento de muitos em Israel. O mesmo Evangelho que salva também é um Evangelho que confronta. É um Evangelho que muitas vezes afasta. O próprio Senhor já havia revelado isso a Isaías, quando diz que ele seria santuário, mas também pedra de tropeço e rocha de escândalo. Muitos tropeçarão, cairão e serão quebrados. Pedro, em sua primeira epístola, fala a mesma coisa. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Para muitos, ele é a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Cristo, meus irmãos, é o divisor dos destinos humanos. E tudo isso para que ele fosse feito alvo de contradição. O próprio Jesus disse isso, e Lucas registra. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vos digo, antes, divisão. João também registra que ele é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E essa verdade continua atual. Setembro de 2025. Um homem chamado Charlie Kirk, uma das principais vozes cristãs dos Estados Unidos, foi morto a tiros enquanto discursava publicamente em uma universidade lá em Utah, nos Estados Unidos. Kirk, e não entrando em méritos políticos, ele passou a vida toda defendendo valores cristãos e desafiando a cultura secular. Ele colocava-se como embaixador daquele que continuava sendo alvo de contradição. E o que isso resultou a ele? Morte. Simeão nos lembra que todas as vezes que nós nos posicionamos em Cristo Jesus, o que nos espera é o Calvário. Você está preparado para isso, meu irmão? Você está preparado para falar um mundo que abraça tudo, exceto o confronto de pecado, e quando você anuncia a salvação exclusivamente em Cristo Jesus? O mundo abraça todas as religiões. Você vê algum muçulmano sendo perseguido aqui no Brasil? Você vê, por exemplo, algum povo do budismo? Alguém que professa uma outra fé sendo perseguido? Não! A perseguição em nosso país começa de forma mais incisiva por nós e contra nós. É a Cristo que em documentários é ridicularizado. É Cristo que em novelas é tido como um cara que não é Deus. É Cristo que é humilhado em praça pública. Não é o líder de nenhuma outra religião, é Cristo. Por quê? Porque é Ele o sinal revelador de corações. Mas deixe-me ser mais específico para você.
A ideia não é o que eles estão falando de Cristo, mas o que você está falando, meu irmão. Quem é Cristo para você? O que você considera quando você olha para Cristo? Muitas vezes nós queremos um Salvador. Nós queremos alguém que nos tire desse mundo mal e nos leve para o céu. Mas você tem olhado para Cristo como Senhor da sua vida? Quando você vai traçar um plano, é a Ele quem você recorre? Quando você trabalha até mais tarde, fica super cansado e não consegue vir ao culto, é a Ele que você está dando primazia? Quando você passa todo o seu dia e não tira 10 minutos para conversar com Ele, é Ele que é o Senhor da sua vida? Meus irmãos, uma fé verdadeira, ela é transformada em atos, e os seus atos revelam o que está no seu coração. Os nossos atos, eles revelam aquilo que está em nossos corações. Cristo não quer uma parte de você. E se você só entrega uma parte para Ele, Ele vai te rejeitar, meu irmão. Cristo quer ser o seu tudo. Ele exige que você o ame de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de todo o entendimento, de tudo que é em você. Se você não entrega isso para Ele, meu irmão, você não está fazendo aquilo que Ele te ordenou. Mas essa gravidade que começou, vocês perceberam que eu fiquei mais nervoso, né? E vai começar a ficar pior agora. Porque no versículo 35, ele continua falando com Maria. E ele fala, também uma espada traspassará a tua própria alma. Você que é mãe, sabe que não há sofrimento maior do que você ver o seu filho sofrendo. Imagine ver o seu filho não sofrendo apenas em um momento, mas durante toda a vida dele. Nós sempre pensamos que Maria ela sofreu quando chegou à crucificação de Jesus. Porque aqui é claro que Lucas está prevendo o martírio de Cristo. E de uma mãe que sofreria ao ver o seu filho sendo entregue à crucificação. Mas a vida de Jesus toda foi marcada por momentos de contradições. As pessoas olhavam para Jesus e queriam apedrejá-lo. As pessoas olhavam para Jesus e queriam expulsá-lo porque ele era um herege para aquele povo. E é claro que o ápice é na cruz. Na cruz, Maria está vendo o seu filho sendo morto, de forma inocente, sendo chicoteado, sendo colocado nele uma coroa de espinhos, sendo cuspido, sendo xingado, e ela sem poder fazer nada. Mas olha que loucura. Em Lucas capítulo 1, Maria ela engrandece o Senhor, o cântico Magnificat. Ela olha o Senhor e fala, minha alma se alegra, se exulta em Deus. A mesma alma que se exulta no capítulo 1, recebe o anúncio do martírio no capítulo 2. A mesma alma que se alegra, sofrerá. A mesma alma que se alegra hoje, sofrerá amanhã. Você entendeu? Estou falando de você mesmo. Não entenda que os momentos de exultação que nós temos aqui te livrará do martírio. Não, meu irmão. Se você viver uma vida que confesse Cristo como Senhor, você provavelmente será alguém que sofrerá o martírio do Senhor em sua vida. A mesma espada que transpassou a alma de Maria também transpassa a sua alma. Todos os dias, quando você é confrontado por essa palavra. Isso continua acontecendo hoje, a presença de Cristo continua expondo os corações. A maneira como você responde a Ele revela quem governa a sua vida, conforme nós já dissemos sobre isso. A forma como nós encaramos Jesus revela quem você é diante dEle. Por isso, mais uma vez, meu irmão, eu lanço a pergunta para você, como você tem enxergado o Senhor? Ele é apenas alguém que, quando você está passando por um momento de necessidade, você clama. Sexta, eu estive em um lar de idosos. Nossa, que momento muito agradável. Nós conversamos um pouquinho com eles, e nós fomos dessa vez a um quarto que tinha 2 idosas. E nós conversamos, falamos um pouquinho sobre ser gratos em Cristo, apesar das adversidades. E ela olhou para mim e falou assim, filhinho, ela me chamou de filhinho, filhinho, todo mundo crê em Jesus. Quando eu caí, quebrei o meu fêmur, eu falei, Deus, me ajuda. Mas não só eu, porque todo mundo, quando acontece alguma coisa, clama ao Senhor. E de fato acontece isso. Mas será que é só nesse momento que você é chamado a clamar ao Senhor?
Será que é só no momento quando as contas apertam, quando os seus sonhos começam a não se realizar, quando você tem um casamento pela frente, quando você quer ser pai, quando você muda de cidade, quando a enfermidade chega à sua casa, que você clama ao Senhor? Ou você faz isso constantemente? Concluindo, meus irmãos, quando nós começamos essa jornada, nós vimos uma grande pergunta que atravessa os séculos. E essa pergunta é: quem é Cristo? Foi a mesma pergunta que Simeão respondeu no templo, ao tomar os meninos e não ver um bebê, mas ver o Cristo do Senhor. E ao longo desse sermão nós aprendemos 3 coisas. Que para reconhecer a salvação em Cristo, você precisa viver de forma íntegra. Você precisa louvar a Deus por sua graça. E você precisa ver nele o sinal revelador de corações. E foi assim que Simeão viveu. Ele esperou a consolação de Israel. E quando a viu, a sua alma encontrou paz. Ele não buscou glória, não buscou riqueza, sucesso. Ele esperou o seu Cristo. E quando segurou em seus braços, ele entendeu que não precisava de mais nada. O Deus que prometeu cumpriu. O Redentor havia chegado. Mas há uma verdade ainda muito maior nessa história. Da mesma forma que em Simeão, você também aguarda o cumprimento de uma promessa, correto? Mas nós não esperamos mais um bebê envolto em faixas. Nós esperamos alguém que voltará em glória e majestade. Nós não esperamos um bebê que precisava ser jogado de colo para o outro. Nós esperamos um Deus que descerá e toda língua confessará que Ele é Senhor. João, ao olhar sobre isso, em Apocalipse 19, diz o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Cristo, que ele segurou como um bebê, retornará em glória e cercado em majestade. Por isso a pergunta continua pairando sobre a sua mente. Você tem reconhecido, vocês têm estado preparados para esse encontro? Naquele dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas não se engane, meu irmão, será um momento de muita alegria para mim. E eu espero que para você também. Mas para muitos será um momento de desespero. Porque enquanto uns receberão a ideia: vinde benditos de meu Pai, outros receberão a sentença: afastai-vos de mim, porque eu não os conheço. Em qual dos 2 grupos você estará? O grupo pelo qual ele falará: vinde benditos de meu Pai, é o grupo que reconheceu a Ele como Cristo. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem vivido de forma íntegra? Você tem adorado o Senhor com a sua vida? Você tem visto nele o grande paradigma da fé cristã? Você está preparado para recebê-lo em sua segunda vinda, com o mesmo amor e expectativa que um idoso o recebeu no templo? Meu irmão, talvez essa seja a última pregação que eu faço esse ano com os amados. Provavelmente em novembro eu estarei retornando à Bahia, se Deus permitir. Passaria um tempo com os meus pais. Mas nesse período que nós passaremos sem conversar, eu espero que você viva dessa forma. Porque talvez Jesus volte, eu esteja lá na Bahia e vocês aqui em São Paulo. E eu espero encontrá-los no céu. Eu espero estar no grupo dos benditos dele. Espero olhar para o lado. E quando o Senhor perguntar em mim assim: Arnô, cadê aquelas futuras ovelhinhas suas que eu tinha te dado? Aí eu olho para o lado, vejo vocês e falo: ó, está aqui. Elas estão aqui, Senhor. Vai ser bonito, hein, reverendo? Vai ser bonito. Quando o Senhor nos perguntar isso, nós mostrarmos vocês. Que isso aconteça, meu irmão. Mas para isso acontecer, você precisa viver esperando. Não o menino da manjedoura, mas o Rei glorificado. Reconheça em Cristo a salvação. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em sua vida.